Olá, aqui é o Alessandro D'Angelico, Contabilidade e Consultoria Empresarial. E eu estou aqui para iniciar mais um projeto, que é o curso de Escrita Fiscal Básico. Como o próprio nome diz, é um curso de escrita fiscal básico, mas que nós vamos detalhar todas as nuances em que o departamento fiscal e contábil ele tem que realizar. Quais são os seus procedimentos, quais são as práticas, e o nosso objetivo aqui é atingir profissionais da contabilidade, estudantes de contabilidade, estudantes de administração, profissionais que querem iniciar na área, profissionais, por exemplo, que não têm nenhum tipo de contato e que querem realmente serem parte de um processo fiscal de uma empresa. Que, convenhamos, é um processo muito desafiador, mas é um processo muito gratificante para nós, né? Para nós contadores, para nós profissionais de contabilidade. É um projeto ali muito desafiador mesmo e é um projeto que tem muito trabalho, muito empenho, mas no final isso tudo é coroado com muita certeza. Bom, para que as pessoas possam me conhecer um pouco e para que eu possa me apresentar melhor para essas 222 pessoas que fazem parte do meu canal, e eu já gostaria de antemão de agradecê-las por esse carinho, por esse contato. Algumas situações em alguns vídeos eu consegui responder e eu estou pronto aqui para dúvidas, críticas, sugestões e eu vou respondendo à medida do possível, tá? Podem me passar perguntas, fiquem à vontade e eu estou aqui para auxiliá-los de fato. Bom, eu sou contador, sou especialista em controladoria e finanças e ministro treinamentos na área fiscal. Um dos projetos que eu estou realizando hoje, nesse momento, é o projeto de uma parametrização fiscal de uma empresa de autopeças. Mas, Alessandro, o que essa empresa de autopeças, o que ela solicitou de você? Qual que é a sua contribuição para que essa empresa realmente seja próspera na área fiscal e tenha ali e colha bons frutos? Bom, nós começamos pelo básico, que é a configuração da NCM, da Classificação Fiscal da Mercadoria. Então vocês vão ouvir muito falar de NCM, de CST, que é Código de Situação Tributária, de PIS, COFINS, ICMS, CSOSN, que é o Código da Situação da Operação no Simples Nacional, que são todas informações que vão nas notas fiscais eletrônicas, nos arquivos XML. Então, o meu objetivo aqui é fazer com que todos esses processos, esses procedimentos, sejam realizados na prática, para que vocês realmente tenham conhecimento, entendimento e possam aplicar isso no dia a dia de vocês. Bom, o que eu quero deixar claro aqui é que nesse nosso projeto é um curso de escrita fiscal básico, mas eu vou fazer com que esse projeto seja um projeto gostoso de ser vivenciado por conta das facilidades e da linguagem que eu pretendo aplicar, que é uma linguagem de fácil acesso, de fácil memorização, não deixando de lado as questões técnicas, questões fiscais, questões tributárias, que são importantes e que nós, profissionais da área, devemos seguir. Bom, eu vou direcionar um pouquinho aqui o meu foco de gravação, só para poder aumentar aqui o layout, né? E vocês terem realmente acesso a todas as informações. Eu vou iniciar aqui pelo conteúdo programático. Vamos lá. O nosso conteúdo programático, deixa eu focalizar melhor aqui a minha gravação, a captura da minha imagem. Bom, no nosso conteúdo programático, eu quero deixar claro para vocês a definição de escrita fiscal. Definição de tributos, fato gerador, tipos de enquadramento, aspectos básicos de ICM e de IPI, substituição tributária, CFOP, documentos fiscais, exemplos práticos de algumas operações, que são operações de venda, compra, consignação, remessa, devolução, garantia. Para cada uma delas nós temos um CFOP específico. Cálculo de impostos federais, que isso já é um detalhezinho mais avançado, mas nós vamos falar um pouco também. Apurações e livros fiscais, guias de recolhimento e obrigações acessórias.
Bom, iniciando aqui pela definição de escrita fiscal. Vamos lá. Qual a importância da escrita fiscal no âmbito empresarial? Ah, Alessandro, eu não sei, eu não tenho contato, não tenho conhecimento. Ah, mas é importante para que a empresa faça revisões periódicas dos seus procedimentos fiscais, para que a empresa tenha um ganho financeiro com isso, para que a empresa realmente tenha uma margem melhor de ganho. Pode ser estas e outras questões. Então, quais são as questões? A escrituração, ela inicialmente ela é o registro dos fatos ocorridos na operação de uma empresa e que possa afetar o seu patrimônio. A contabilidade é o estudo do patrimônio. Por exemplo, Alessandro fez a abertura de uma empresa e realizou a integralização de um capital social. O que significa isso? É um capital na qual eu irei fazer um investimento na minha empresa. Eu, Alessandro, pessoa física, irei realizar uma transferência para a Angélico Contabilidade e Consultoria Empresarial contra a pessoa jurídica. Essa é uma integralização. E essa integralização, ela, a partir desse momento, ela começa a afetar o meu patrimônio. E qual é o meu patrimônio? A integralização dos R$100.000. Com esse patrimônio, com esse valor, eu vou comprar máquinas, equipamentos, vou pagar o aluguel, vou contratar um funcionário, uma funcionária, para que possa me auxiliar nas rotinas administrativas, vou ter um veículo, vou ter consumo de combustível. Então, essa integralização inicial, ela vai surtir efeito ali no meu patrimônio, para mais ou para menos. Tá? Todas as informações são relevantes e devem ser escrituradas, pois as mesmas serão utilizadas pelas autoridades em uma fiscalização, entidades bancárias e também pelos acionistas da empresa. O que eu quero dizer com isso? Pois as mesmas serão usadas pelas autoridades em uma fiscalização. Se, por exemplo, a Angélico Contabilidade ou uma empresa do ramo do agronegócio, uma indústria, um comércio ou um prestador de serviços passar por uma fiscalização, por exemplo, uma determinada entidade ou sindicato de uma determinada categoria recebeu a denúncia de que determinado empregador não está recolhendo o FGTS dos funcionários. Então, o que é que acontece? Essa documentação, esses meus registros, essa minha retenção e esse meu pagamento desse FGTS, ele tem que estar nos códigos corretos ali, com relação às guias que serão recolhidas, e elas têm sempre que acontecer mensalmente. Agora, se essa denúncia afetar a empresa e a empresa não tiver esses documentos comprobatórios, ela pode ser multada. Ela irá receber uma punição, independente do seu tamanho, e ela poderá ter sanções futuras, ela poderá ter restrições de operação, enfim. Por isso que quando eu digo que todas as informações são relevantes e devem ser escrituradas, é por conta desse tipo de situação que a nossa legislação hoje exige. Com relação a entidades bancárias, vamos supor que a Angélico Contabilidade e Consultoria Empresarial ela vá ao mercado financeiro para requerer um empréstimo. Esse empréstimo ele será avaliado pela empresa, pela instituição financeira, no sentido de que a Angélico Contabilidade tenha que demonstrar para esse banco que ela tem liquidez, que ela tem rendimentos, que ela tem um processo contábil consistente, um processo fiscal consistente, e isso por meio de declarações, que são os registros contábeis, que são a DRE, demonstração de resultado de exercício, e o próprio balanço patrimonial, que é o fechamento anual da empresa. Acionistas da empresa. Esses acionistas, pessoas interessadas em investir na Angélico Contabilidade e Consultoria Empresarial ou qualquer outro ramo de atividade, ou qualquer porte de empresa,
eles vão avaliar também os números dessa empresa. A empresa é lucrativa? A empresa, qual que é o seu quadro societário? Quanto que os sócios retiram de prolabore? O quanto que essa empresa realmente teve de faturamento de produtos ou de prestação de serviço? Enfim, essas empresas, elas visam o lucro e elas vão avaliar também se a empresa que elas têm interesse em investir dá um lucro. Tá? Registros devem ser efetuados em livros específicos. São livros obrigatórios por lei que nós vamos falar no decorrer do nosso curso também. Falando um pouquinho sobre a escrita fiscal, as notas fiscais, tanto as emitidas como as recebidas, são elementos comprobatórios dos dados de suas demonstrações econômico-financeiras. Por exemplo, uma compra, comprei uma mercadoria para revender. Sou, por exemplo, um distribuidor de autopeças. Então, eu compro um motor para revender. Esse motor ele vai ser revendido para uma pessoa que depois de mim irá revender ou para uma pessoa que depois de mim irá consumir. Então, existe os termos venda-revenda e venda-consumo, que são termos e situações que nós também vamos avaliar no decorrer do nosso curso. E essa questão da venda do motor, Alessandro, não entendi porque que você disse que comprou o motor e revendeu ele. Isso vai demonstrar a situação econômico-financeira da empresa. Eu comprei a mercadoria, revendi, qual foi a minha margem de lucro? Eu paguei esse meu fornecedor, de que maneira que eu paguei esse fornecedor? Qual é a minha fonte de recursos? Eu tenho um empréstimo bancário, eu tenho uma outra atividade, enfim. Então, uma situação leva a outra. Por isso que a gente fala sobre o termo demonstrações econômico-financeiras. É necessário também que as empresas se conscientizem da importância da escrituração fiscal e não considerem como mais um dos departamentos ou setores da companhia. Porque isso muitas vezes acontece. O futuro empresário, ele muitas vezes orientado por nós, ele não tem a noção e o dimensionamento da importância que o departamento fiscal e contábil tem para a empresa. Por quê? Porque esse departamento, ele vai orientá-lo a seguir de forma correta dentro da legislação e, por exemplo, não recolher tributos indevidos ou não ser alvo de autuações. A forma de atuação desse departamento ou setor determinará contingências fiscais ou recolhimentos indevidos de impostos, que é o que eu acabei de dizer. Se você tem um departamento fiscal desorganizado ou com pessoas que não tenham ali uma capacidade técnica de avaliar a situação ou o ramo de atividade na qual a sua empresa está inserida, ela pode cometer erros, que são erros de recolhimento indevido de impostos. E isso dói muito no bolso do empresário. Pode ter certeza disso. Bom, um departamento fiscal bem organizado e aparelhado é longe de representar um ônus, né? Como eu mesmo disse. Pode ser fonte de lucros ou redução de custos. Redução de custos em que sentido? Alessandro, eu comprei uma mercadoria, vou revendê-la dentro do Estado. Qual é a estratégia da empresa? Ela só revende dentro do Estado, revende fora, ambas as situações. Por quê? Porque se eu revendê-la fora do Estado, dependendo da situação fiscal, essa mercadoria ela vai ser tributada. E eu vou ter que recolher, eu vou ser, no caso, a empresa revendedora de autopeças, por exemplo, o substituto tributário. Mas o que é o substituto tributário, Alessandro? O substituto tributário é o responsável pelo recolhimento. Então, esse termo técnico também nós vamos detalhá-lo no decorrer das aulas. À medida que nós formos avançando, nós iremos detalhar todas essas situações. Bom, e quais são os deveres e obrigações do Departamento Fiscal? O Departamento Fiscal é responsável por toda a parte tributária e fiscal da empresa, ou seja, pelo cálculo, pela escrituração e emissão de todos os tributos relacionados com a produção e comércio de bens e serviços. A base documental para a realização das tarefas do departamento são as informações constantes nos documentos fiscais, notas fiscais de todas as compras e vendas da empresa, que é aquele exemplo que eu citei.
Alessandro Angélico, ME, é uma empresa de revenda de peças. Revenda de peças automotivas. Adquiriu um motor para revender. Esse motor ele adquiriu, escriturou a entrada, gerou ali as suas obrigações a pagar com os fornecedores e, ao mesmo tempo, ele tem um estoque de um motor que custa X reais. Esse motor ele terá saída por venda, ele será revendido. Nessa revenda, eu tenho que contabilizar, no caso, o empresário, a ter ali a sua margem de lucro, quais são os custos, as despesas decorrentes da venda desse motor. Então, isso tudo é escriturado, que é a base documental para a realização das tarefas, que são informações constantes nos documentos fiscais, notas de todas as compras e todas as vendas. Algumas funções do Departamento Fiscal são análise, orientação, controle da aplicação da legislação tributária no âmbito federal, estadual e municipal. Isso nós vamos detalhar em cada âmbito, que significa se é União, Brasil, país, Estado, Estado de São Paulo, por exemplo, Minas, e município, Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, Avaré, enfim. Apuração dos impostos e contribuições sociais, que é o que eu disse no início da aula. Por exemplo, a empresa ela foi denunciada no sindicato da categoria de que determinado empregador, determinada empresa não está recolhendo o FGTS dos funcionários. Isso recorrerá, se tudo for comprovado, com uma apropriação indébita, porque ele tem o dever, a empresa, o empregador, de reter e recolher esse valor para os cofres do INSS. O departamento também ele vai ser responsável por confecção de guias para pagamento dos tributos, impostos e contribuições. Por isso que muitas pessoas dos departamentos fiscais recebem ligações de clientes, por exemplo, o cliente está fazendo uma operação interestadual. E essa operação interestadual, através da classificação fiscal da mercadoria no estado de destino, por exemplo, Minas, vamos supor uma operação de São Paulo para Minas, tem substituição tributária. O que é a substituição tributária? É a antecipação do ICMS a favor do estado de destino. Então, a empresa ela tem que recolher, ela é a substituta tributária. Novamente falando sobre substituta tributária, que são termos que nós vamos avaliar com muita tranquilidade quando chegar ao assunto substituição tributária. Autorização para emissão de notas, esse é um requisito por parte do Departamento Fiscal. Lançamento de documentos fiscais nos respectivos livros de entradas e saídas, assessoria em rotinas fiscais, assessoria no atendimento à fiscalização e as obrigações acessórias, que é GIA, que é DIMOB, que é DIRF, que é Sintegra, que é SPED, que é SPED Contribuições, que é SPED Fiscal. Isso nós abordaremos também com detalhes em aulas futuras. Bom, voltando um slide e redimensionando aqui o meu foco na gravação, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho dos tipos de escrita fiscal. É a escrita fiscal tributária, que visa a apuração de impostos e o recolhimento do tributo, que é a mera função do Departamento Fiscal. Existe também a escrita fiscal gerencial, que nós, contadores, contabilistas, falamos que é uma elisão fiscal. O que a elisão fiscal proporciona? Ela proporciona um ganho, ela proporciona uma economia. Com todos os processos parametrizados, essa empresa ela não corre riscos de recolher um imposto indevido. Ela não tem problemas com a legislação. Ela faz uma venda interestadual e calcula e recolhe o imposto corretamente. Então ela visa lançar a empresa no mercado, analisando os preços e fazendo a pesquisa de mercado. É conhecido como planejamento tributário. Também é uma palavra que vocês vão muito ouvir dizer, ou elisão fiscal. Já a evasão fiscal é a sonegação, ou seja,
é o não pagamento dos impostos. Então, com essa aula, eu quis dimensionar para vocês o quanto que é importante ou o quão importante é o departamento de escrita fiscal para uma empresa. Há empresas que terceirizam esse departamento por meio da contabilidade. Mas, Alessandro, eu não tenho contato, eu estou iniciando agora na escrita fiscal. Como que eu devo proceder para que eu possa ter sucesso nesse departamento, nessa função, nessa profissão? Bom, o que eu digo a vocês é que estudem, estudem e estudem, porque é um departamento, ao mesmo tempo, com muitas oportunidades, um departamento muito desafiador. Então, eu gosto muito dessa profissão, trabalho com tranquilidade e tenho que ter a tranquilidade para que eu possa passar para os meus alunos, para os meus treinandos, para os meus funcionários futuros, de que o departamento fiscal ele é um departamento amplamente importante. E principalmente para o empresário ou futuro empresário que está disposto ali a pegar as suas economias e investir em um negócio. Então, esse empresário ele é a primeira pessoa que precisa ser orientada com relação à escrita fiscal e a um departamento fiscal, a um departamento contábil, o que esse departamento, o que esses profissionais irão proporcionar de atendimento. E esse atendimento tem que ser um atendimento de excelência. Não pode ser um atendimento feito de qualquer maneira. Porque senão, lá na frente, o empresário, juntamente com o departamento fiscal ou com o contador, serão responsáveis pelos recolhimentos indevidos. E isso realmente é muito prejudicial e pode levar as empresas ao fechamento, à falência. Bom, essa é a primeira explanação com relação à escrita fiscal. E a próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre tributação. Nós vamos entrar nas nuances da tributação, o que significa cada tributo, se é um tributo municipal, estadual ou federal. Então nós vamos detalhar para quê? Para que os alunos, para que as pessoas interessadas no departamento, para que os iniciantes dessa profissão realmente tenham tranquilidade para fazer o certo, que é o que tem que ser feito no departamento fiscal, com muito estudo e com muita determinação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.